Santo Deus, amado Pai, muito obrigada por esse dia que o Senhor nos deu, um despertar com vida e com saúde. Obrigada por o Senhor nos ter dado a oportunidade de estarmos aqui para mais uma live e aprender um pouco mais sobre a Tua palavra. Que o Senhor venha abençoar esse momento. E isso que eu te peço e te agradeço. Em Teu nome. Amém. Bom, quando a gente começa a ler, eu achei muito interessante tudo, né? Mas vamos do início, né? O capítulo começa falando que desde Moisés, desde lá do início, enquanto o povo estava no Egito, o trabalho dos príncipes, né, e dos juízes era garantir que a lei de Deus fosse cumprida inteiramente. Não, a ideia não era criar novas leis, não era fazer nada desse estilo, mas simplesmente seguir o que Deus queria. E aí, no governo de Josué, tudo prosperou, as coisas prosperaram, depois o povo acabou se desviando, e quando ele se desviou, acabou que ele enfrentou várias dificuldades, tanto com inimigos quanto com apostasia. E aí veio Samuel, que é o foco principal do capítulo, com Saul, em que eles prosperaram bastante porque era a vontade de Deus, Samuel seguia estritamente o que Deus queria, ele era um homem justo. Mas quando ele colocou os filhos dele acabaram também sendo corrompidos e o povo ficou insatisfeito. E aí um antigo questionamento, um antigo desejo do povo era que eles tivessem um rei, né, um representante na terra, entre aspas, que fosse aparentemente glorioso, vitorioso, que vencesse nas nações, assim, perante povos pagãos, porque era o que eles viam que acontecia, era isso que eles queriam, e de certa forma eles rejeitavam um pouco o governo que Deus estava fazendo para eles, né? E, usando a desculpa dos filhos corrompidos de Samuel, o Senhor foi e avisou, né, que, poxa, eles não estão rejeitando os filhos ou o governo de Samuel. Tanto é que eles não reclamaram em si do governo de Samuel, mas que eles rejeitaram o próprio Deus. E aí é interessante que nesse paralelo ele já começa, ele faz esse paralelo em algumas vezes no capítulo, mas ele já começa falando que a, quando o povo estava perto de Deus, as coisas prosperavam, e quando o povo estava longe de Deus, sempre havia um declínio e uma ruína. E aí, quando no capítulo ele começa a fazer uma lista de exigências que um governo teria, vocês têm que pagar imposto, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, isso não é legal, isso também tem isso. E o povo meio que parece que ignora. E é muito engraçado, né? Porque parece que quando a gente lê esses capítulos, a gente vê essas coisas, a gente fica, nossa, mas é tão óbvio a escolha. Poxa, tá na sua frente, como é que você escolhe uma outra coisa, sabe? E às vezes na nossa vida, a gente faz a mesma coisa, né? A gente faz as coisas, a gente acha que é super certo, a gente não pede a orientação de Deus, às vezes a gente sabe que aquilo não é o certo, mas a gente acha que podemos tudo, decidimos por nós mesmos, nós seguimos, e aí a gente quebra a cara e a gente fica, poxa, como é que eu não pensei nisso antes, né? E é muito que a gente começa a ver no capítulo. Mas é muito interessante que lá na página, deixa eu só achar um pouquinho aqui rapidinho, que lá na página, já no iniciozinho, Deus permite que o povo faça o que eles queriam. Ele dá esse livre-arbítrio novamente. E aqui Ellen White, ela comenta, né, que quando as pessoas decidem seguir o próprio caminho, muitas vezes concede o que desejam para que elas possam cumprir o que elas desejam, mas qualquer desejo do coração que seja contra a vontade de Deus acabará se tornando uma maldição em vez de bênção. E foi muito o que aconteceu. Não nesse capítulo ainda, graças a Deus, mas por muita misericórdia, né, que a gente ainda vai ver, muita misericórdia mesmo e muita paciência de Deus. Mas eles insistem para ter um rei,
por querer imitar os pagãos, por querer ir pelas honras do mundo, eles queriam um rei, não um senhor. Então, eles... Existe um outro comentário que eu achei muito interessante perante isso, que ela fala que todos aqueles que seguem o caminho separam-se da fonte da força e, ao fazerem amizade com o mundo, eles passam a ser inimigos de Deus, e era isso que eles queriam. E é quando ele entra em um outro paralelo, que é o paralelo entre Samuel e Cristo, que eu achei bem interessante também, que Samuel e Jesus Cristo, em épocas diferentes, os dois representaram uma pura humildade e uma pura santidade. Mas nos dois períodos, eles queriam, o que o povo queria era um representante glorioso na terra, que pudesse trazer honras numa vida terrena, numa coisa terrena. E eles não aceitavam outra coisa, muito provavelmente, se Jesus tivesse feito tudo, se tivesse seguido tudo, se fosse um judeu que fizesse todas as maravilhas e que realizasse tudo que eles queriam, eles iam aceitar Jesus como o rei deles, mas eles iriam continuar no pecado. E é isso que, novamente, eles estavam buscando. Eles queriam um representante bom na terra, mas que adulasse, que passasse a mão na cabeça dos pecados deles, sabe? Então, continuando, um rei é levado a Samuel, aparece Saul nessa história. A gente vê que ele era um homem justo, ele era um homem, de certa forma, preparado, mas ele não foi educado para isso, de certa forma. Aqui fala, se não me engano, que ele não tinha aprendido a dominar seus ímpetos, assim. Então, por mais que ele fosse um bom rei, por mais que ele, inclusive, reconhece, ele não foi criado para aquilo, não era aquele o objetivo. Mas Mas foi escolhido por Deus também. exatamente, ele foi escolhido por Deus. E é aí que é muito impressionante que eu volto, que eu falava muito sobre a misericórdia e a paciência de Deus. Porque não era o que Deus queria, Deus alertou, beleza, eles escolheram, Deus escolheu para eles, Deus ungiu eles, eu achei muito bonita essa parte, que Deus usa de uma misericórdia extrema. E aí ele fala que o Senhor ungiu como líder e a herança dele garantiu que Saúl estivesse capacitado com o Espírito de Deus para o cargo que esperava. Então, Deus concedeu. Deus não abandonou, sabe? Por mais que foi, beleza, vocês foram por esse caminho, então tá, a gente também concede o Espírito de Deus. E Saúl começa a agir de uma forma, assim, muito muito aos olhos, bons olhos de Deus. Ele é honrado, ele é reconhecido. Quando ele reconhece toda a responsabilidade que ele vai ter pela frente, ele não se glorifica, ele se retira, ele volta ao Pai, ele continua em Deus. E só que ele ainda não era legitimado, vamos dizer assim. Ele era da tribo de Benjamim, era uma tribo pequena. Eles não queriam isso porque existiam outras tribos que, na visão deles, elas eram mais impotentes, que deveria acontecer isso. E é quando acontece uma batalha próxima ali ao oeste do Rio Jordão, e ele... Ai, só um momento, desculpa. E aí... E ele age... E ele age de uma forma muito de Deus, novamente. Ele exerce o perdão, ele age de uma forma bastante libertadora, ele resolve o problema com uma sabedoria muito grande e concede o perdão. Aqui diz que, em vez de considerar a glória como sua, ele deu a glória a Deus, porque aqui também diz que, se não fosse por Deus, nada teria sido resolvido, e ele reconhece isso. E acaba sendo uma prova inquestionável de que Deus estava ali, de que Deus habitava no coração. E é quando volta Samuel e demonstra novamente para o povo, com toda a história, que desde o Egito eles não reconheciam a presença de Deus, que eles estavam se voltando contra Deus, que eles estavam indo tudo contra eles queriam. E, de novo,
E é engraçado que às vezes parece, pelo menos eu, talvez na minha maldade, eu fico esperando, gente, que hora que esse povo vai aprender, porque, gente, se fosse eu já tinha perdido a paciência há muito tempo, e que hora que será que isso vai acontecer? E Deus não. Deus, de novo, com muita misericórdia e com muita paciência e com muito amor no seu coração, quando o povo se humilha e confessa o seu pecado, não existe ali de novo uma repreensão. Assim, teve repreensão através da história, os fatos foram mostrados, mas o povo reconheceu o seu pecado. E o que Samuel fala é, gente, se voltem para Deus, não deixem de adorar Deus de todo o seu coração, porque de certa forma o pecado é perdoado, mas se existe um afastamento de Deus, tudo vai desandar de vez. Então, basicamente, o que ficou para mim, acho que o que eu queria demonstrar aqui é que, primeiro, né, a misericórdia de Deus sempre é muito grande. Ela existe, Deus sempre nos ama, sempre tem paciência, mas e as nossas escolhas? Quais são as escolhas do nosso coração? Quais são as escolhas que realmente fazem sentido aos olhos de Deus? Assim, por que que a gente não para observar? Por que que a gente não aprende? A gente vê tudo que Israel fez. O que que a gente também tem que fazer, sabe? Qual o posicionamento que Israel não teve que a gente precisa ter nesse momento, entendeu? Como aceitar Deus como o nosso rei? Quem pode ser outra coisa que a gente que quer tomar o nosso lugar? Qual é outra coisa? Às vezes, por exemplo, a gente vê o nosso trabalho e a gente coloca o nosso trabalho, porque no nosso mundo, o trabalho é sim algo que vai trazer status, vai trazer reconhecimento, ganhar dinheiro, conseguir isso, conseguir aquilo. E parece que às vezes a gente busca isso e acaba deixando Deus de lado, porque para a terra isso é o reconhecido, isso que toma o lugar do nosso coração. Não que isso seja errado, não me entendam mal, mas até que ponto querer isso e buscar isso e colocar isso como um rei na nossa vida é o ideal? Até quando isso vai trazer ruína e fracasso pra gente, como trouxe para Israel e provavelmente a gente vai ver em capítulos seguintes. E que se isso estiver, por exemplo, acontecendo, se a gente se cai em si, que haja a, o arrependimento, que a gente possa confessar nossos pecados, se arrepender e voltarmos para Deus, porque é isso também que a gente tem a aprender com esse capítulo. É verdade. Será que a gente está fazendo a escolha certa? De acordo Exatamente. com o que Deus quer? Que a gente possa ser mais como Samuel, né? Que serviu a vida inteira para ele, de forma assim, única para Deus e para todo Israel. Com Que a certeza. gente possa ser assim sempre, levar a mensagem do amor de Deus, assim como ele fez. Você já terminou? Sim. Então você faz uma oração para a gente terminar? Pai querido que habitas nos céus, que nesse dia em nossa vida nós possamos aprender a ser como Samuel e aprender, Senhor, a aceitar o Senhor como Rei da nossa vida. Que o Senhor tome sempre o primeiro lugar e que possamos agir de acordo com o seu amor e a sua vontade. Perdoe os nossos pecados, é isso que eu te peço, por Jesus, amém.